Livro de Leonel, O Preço de Ser Diferente, escrito pela médium Mônica de Castro. Capítulo 24. Mozart retirou o fone do gancho e parou com o dedo sobre o disco do telefone, ainda em dúvida sobre se devia ou não tentar encontrar Romero. Os tios disseram-lhe que nunca mais ouviram falar dele, e Mozart, embora não acreditasse muito, não quis insistir. Por fim, tomou coragem e discou o número do casa do rapaz. Esperou alguns segundos até que uma voz de mulher veio a atender. Alô? Assustado, Mozart não respondeu e Noêmia continuou. Alô? Quem está falando? Mozart desligou o telefone em silêncio. Por que não tivera coragem de falar? Do que tinha medo? Afinal, não fizera nada de errado. Se antes Romero era uma criança, agora já era um homem e os pais não deveriam mais interferir em sua vida. Decidido, apanhou o telefone novamente e ouviu pouco depois a voz de Noêmia do outro lado da linha. Alô? Quem fala? Sou eu, Dona Noêmia, respondeu com hesitação. Mozart? Por alguns instantes, Noêmia pensou que houvesse entendido errado e retrucou perplexa. Quem? Mozart, amigo de Romero, não lembra de mim? Lembrava-se muito bem, embora preferisse não se lembrar. O que você quer? Tornou ela em tom agressivo. Desculpe-me incomodá-la, mas seria possível me dar notícias de Romero? Por quê? O que quer com ele? É que cheguei agora da Europa. Gostaria de revê-lo. Pode me dar seu telefone? Romero não tem telefone. E o endereço? Pode me dar? Não sei onde ele mora. Mentiu. E por favor, não nos telefone mais. Silas não gostaria de saber que você ligou. Sinto muito. Eu não queria causar nenhum transtorno. Pois então, faça como lhe digo, não telefone mais para minha casa. Não sei de Romero e ainda que soubesse, não lhe diria. O que você fez a ele foi imperdoável. Do outro lado da linha, Mozart sentiu o rosto arder e quase desligou o telefone. Seria possível que, depois de tanto tempo, eles ainda sentissem raiva dele? E Romero, será que ainda não o haviam aceitado do jeito como era? Pelo visto, ele e os pais ainda continuavam sem se falar. Contendo o desejo de desligar para fugir àquela acusação injusta, Mozart insistiu. Está bem, não ligarei mais. Mas a senhora podia anotar o telefone de onde estou? Para quê? Quem sabe a senhora não se encontre com Romero por acaso e passa lhe dar o meu número? Isso não vai ser possível. Ainda assim, não poderia anotar? Vamos, Dona Noêmia, não custa nada. Está bem, concordou a contragosto. Pode falar. Apanhou a caneta na gaveta da mesinha de telefone e abriu o caderninho. Anotava ou não anotava? Pensou em não anotar. Não queria que Romero soubesse que Mozart estava de volta. Mas estranho, por que o filho fora perguntar pelo rapaz justamente no momento em que ele voltava ao Brasil? Teria tido alguma premonição? Pensando nisso rapidamente,
mudou de ideia e tomou nota do número. A senhora anotou? Era Mozart novamente, preocupado com o silêncio repentino. Anotei, mas não prometo nada, não sei por onde Romero anda. Não faz mal, é só para o caso de a senhora encontrá-lo, está certo. Bem, se é só isso, muito obrigado. Mozart pousou o fone no gancho e ficou pensativo, evocando o tempo em que ele e Romero se encontravam diariamente. Desde que partira, não havia um só dia em que não pensasse nele. Depois de tudo que acontecera, principalmente da trágica morte de Judite, não conseguiram mais manter contato. Mesmo agora, as coisas pareciam difíceis. Noêmia dizia não ter notícias do filho, o que bem poderia ser verdade. Romero fora expulso de casa e estava vivendo na casa do médico. O médico, era isso. Romero fora acolhido pelo médico que cuidara dele no hospital. Então, se ele encontrasse o médico, encontraria Romero também. Vira-o apenas uma vez, quando fora despedir-se de Romero. Qual era mesmo seu nome? Não se lembrava muito bem, mas ainda assim tentaria descobrir. Tomou um táxi e foi para o hospital, torcendo para que o médico ainda trabalhasse lá. Já se haviam passado mais de 10 anos e tudo deveria estar diferente. De qualquer forma, precisava tentar. No hospital, seguiu direto para a recepção e perguntou polidamente à enfermeira que estava atrás do balcão. Bom dia! Estou procurando um médico que trabalhava aqui há uns 10 anos. 10 anos? Sinto muito, meu jovem, mas vai ser difícil. Eu não estava aqui há 10 anos. Mas ele ainda deve trabalhar aqui. Não sabe o nome dele? Não me lembro, só sei que atendia na emergência. Emergência? Deixe ver. Temos o Dr. Paulo Sampaio. Paulo Sampaio? Mozart pensou por alguns instantes e balançou a cabeça. Não é esse. E o Dr. Carlos Soares? Também não. Dr. Antônio Amorim Sobrinho? Ele meneou a cabeça. Dr. Plínio Portela? Dr. Vicente? Espere um instante. Plínio Portela, era isso. Era o Dr. Plínio, agora me lembro. Foi esse nome que ouvi Judite falar. A moça sorriu e foi consultar seus apontamentos. Ah, que pena, lamentou. Hoje não é dia do plantão dele. E quando será? Deixe-me ver. Ah, aqui está, quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. Ele continua no plantão noturno? Continua. O plantão da noite vai das 8 horas até às 8 da manhã seguinte. Obrigado, de nada. Mozart saiu com o coração palpitante. Tinha certeza de que aquele médico poderia dar-lhe notícias de Romero. Quem sabe, até ele ainda não estivesse morando em sua casa? Enquanto isso, Noêmia chegava à pensão em que Romero vivia. O rapaz estava sentado em sua cama, um livro de medicina pousado no colo, quando ela bateu à porta. Sabendo que era a mãe, ele correu a atender. A mãe era a única pessoa que o visitava. Olá, mamãe, disse ele, beijando-a no rosto. Que cara é essa, meu filho? Estava lendo. Você parece desanimado. Ele suspirou profundamente e tornou a sentar-se.
Passou a mão pelos cabelos e baixou a cabeça, lutando para conter as lágrimas. Passei a semana toda procurando emprego, não consegui nada. Nessa situação é mesmo difícil. Você precisa primeiro se livrar desse processo. É o que estou tentando. Minha advogada insiste no depoimento de Eric. Acha que isso vai ajudar. Deus queira. Ela foi retirando da sacola as coisas que havia trazido e enquanto arrumava tudo em cima da pequena cômoda, Romero perguntou com jeito casual. Pensou naquilo que lhe pedi? Naquilo que? Sobre tentar encontrar Mozart? Noêmia teve um sobressalto. Romero parecia sentir a proximidade do amigo, o que era muito estranho. Era muita coincidência. Romero começou a perguntar sobre Mozart justo no momento em que ele chegava da Europa e o procurava também. Haveria por trás daquilo tudo alguma estranha força movendo seus destinos? Com esse pensamento, pensou em lhe dizer que Mozart havia telefonado, mas mudou de ideia. Ainda não estava bem convencida de que aquela notícia seria realmente útil ao filho. Trouxe algum dinheiro para você. Desconversou, colocando as cédulas sobre a cômoda ao lado de um saco de biscoitos. Sacou da poupança outra vez? Foi, mas papai vai acabar percebendo. Espero que não. Você é um amor. Falou emocionado, abraçando-a com ternura. Eu apenas me preocupo com você. Embora seu pai o tenha renegado, eu ainda o tenho como filho. Ao longo desses anos, percebi que meu amor de mãe é maior do que qualquer coisa que você venha a fazer. Ainda não concordo com o que você faz. Juro que até tentei entender, mas com seu pai martelando em minha cabeça fica difícil. Não precisa se justificar, mãe. Estou feliz que tenha pelo menos me aceitado. Cansei de lutar contra isso. Gostaria muito que você se voltasse para o lado do bem e se casasse. Mas se você não quer... Não estou do lado do mal, mãe. Sou uma pessoa direita. Estou até estudando para ser médico. É verdade. Bem, talvez seja isso mesmo que importe nas pessoas. Eu não tenho ainda compreendido direito a verdade de Deus. Seja como for, você é meu filho e essa é a única verdade que me importa no momento. Ele abraçou-a novamente e sentou-se na cama para comer o sanduíche que ela lhe havia preparado. Enquanto ia mastigando, perguntou novamente: E Mozart, mãe? Ainda não me respondeu. O que quer que lhe diga? Não sei dele e não tenho meios de saber. Mas você podia tentar. Não sei como. Quer que eu telefone para a família dele? Isso eu não vou fazer. Também tenho meu orgulho. Por favor, mãe, é importante. Não sei explicar, mas sinto que ele está próximo. Próximo? Como é possível? Ele foi para a Áustria. Isso foi há 10 anos. Já deve ter completado os estudos. Quem sabe não está agora mesmo aqui no Brasil? Você está sonhando. É a solidão que o leva a crer em coisas absurdas. Por que absurdas? Mozart é um ser humano real. Não é nenhum absurdo que tenha resolvido voltar para a terra natal. Não pense mais nisso, Romero. Para não sofrer mais, Mozart sumiu no mundo e não vai lhe fazer bem ficar pensando nele. Esqueça. Embora
silenciassem, Romero não esqueceu. Nem de longe desconfiava que Mozart havia telefonado para a mãe, mas algo lhe dizia que o rapaz não estava tão sumido assim. Quase que sentia sua presença, embora não soubesse explicar de onde vinha tanta certeza. Talvez a mãe tivesse razão. A solidão estava torturando-o a tal ponto que o fizesse imaginar coisas. Na certa, Mozart nunca mais voltaria ao Brasil e eles jamais tornariam a se encontrar. Do lado do astral, porém, Judite dizia-lhe que não. Seu espírito, que havia acompanhado toda a conversa, aproximou-se do irmão e soprou em seu ouvido: não desanime de encontrar Mozart, ele também o procura e nós vamos ajudá-los a se reencontrarem. Inexplicavelmente, Romero sentiu-se mais confiante. Era isso mesmo, não havia nenhum motivo para ele crer que Mozart estivesse por perto, mas seu coração dizia-lhe que em breve voltariam a se ver. Romero lembrou-se de Judite e sentiu a saudade apertar-lhe o coração. Como gostaria que a irmã estivesse ali. Na quinta-feira, muito antes de o relógio bater 8 horas, Mozart estava parado no saguão do hospital em que Plínio trabalhava. Na recepção, fora informado de que ele ainda não havia chegado e pôs-se a esperá-lo. Quase às 8, Plínio entrou cabeça baixa, carregando na mão sua maleta de médico. Mozart reconheceu-o logo que o viu. Embora 10 anos se houvessem passado, ele continuava praticamente o mesmo, a não ser pelo ar cansado. Não havia mudado em nada. Dr. Plínio? Perguntou Mozart, ainda hesitante. Sim, respondeu o médico, fitando-o curioso, puxando pela memória para lembrar-se de onde o conhecia. Não sei se o senhor se lembra de mim. Faz alguns anos que o conheci. Encontrei-o apenas uma vez. Mesmo? Em que posso ajudá-lo? É que sou amigo de Romero. Soube que ele está vivendo em sua casa. Mozart percebeu que Plínio havia empalidecido e começado a suar frio. Teria acontecido alguma coisa a Romero? Como é seu nome? Mozart. Ah, agora me lembro. Romero sempre falou muito em você. Quer dizer que é o senhor mesmo? Graças a Deus. Precisava tanto falar com ele. Pode me dizer onde está? Infelizmente, meu jovem, isso não será possível. Não? Por quê? Ele não mora mais com o senhor? Não. Faz alguns meses que Romero se foi. Para onde? O senhor não poderia me dar o endereço? Ele saiu da cidade? Mudou-se de país? Calma, rapaz. Uma pergunta de cada vez. Em primeiro lugar, não lhe dou o endereço porque não sei onde ele está vivendo. Quanto a sair da cidade ou do país, tenho certeza de que ele continua aqui. Mas não tem ideia de onde ele está? Deve ter, ou então não afirmaria com tanta certeza que ele continua no Rio de Janeiro. Ouça, Mozart, sei que ele continua aqui porque está respondendo a um processo criminal em liberdade e está proibido de se ausentar. Processo criminal? Indignou-se o rapaz. Mas por quê? O que ele fez? Lamento, mas não gostaria de tocar nesse assunto. Por favor, doutor, ajude-me. O senhor é amigo dele. Não pode tê-lo mandado embora só porque ele se meteu em alguma encrenca. E você? Por que o interesse depois de tantos anos? É que acabei de chegar ao Brasil.
Por que não o procurou antes? Ele sentiu muito sua falta. Eu bem que tentei, mas ninguém quis me dizer onde ele estava. Por isso perdi o contato com ele. Só que agora estou de volta. Gostaria muito de vê-lo. Por quê? Porque, bem, gosto muito de Romero. Somos amigos. Plínio suspirou dolorosamente. Ouvira muito falar de Mozart e sabia quanto aquele rapaz havia sido importante na vida de Romero. E agora, vendo-o ali à sua frente, sentiu que podia confiar nele. O rapaz parecia estar dizendo a verdade. Seus sentimentos pareciam genuínos. Ele gostava mesmo de Romero. Talvez pudesse ajudar. Venha comigo, falou incisivo e Mozart seguiu-o. Plínio levou-o para seu consultório e trancou a porta. Sentou-se defronte a ele e, sem mais rodeios, declarou: Muito bem, Mozart, vou lhe contar o que aconteceu. Romero está sendo acusado de ter violentado um menino de 11 anos de idade. O quê? Mas isso é um absurdo, uma calúnia. Romero jamais faria uma coisa dessas. Foi o próprio menino quem contou. Ele está mentindo e o senhor deveria conhecer Romero melhor. Não podia ter acreditado numa barbaridade dessas. Acontece, Mozart, que o menino é meu filho. Mozart quedou embasbacado. Seu filho? Repetiu atônito. Mas como pode ser? Romero sempre foi um rapaz decente. O senhor sabe o que ele passou. Conhece sua história melhor do que ninguém. E é por isso que não acredito que tenha sido ele. Não estou entendendo. Foi o senhor mesmo quem falou. Plínio cortou-o em breves palavras, contou a Mozart tudo o que estava acontecendo. O rapaz coçou o queixo e encarou o médico. Quer dizer então que o senhor não acredita mesmo que tenha sido ele? Não, mas não posso provar ainda. Por quê? Como espera poder provar? Espero que meu filho nos diga a verdade. Ele está com medo de Rafael, mas talvez o juiz consiga fazê-lo falar. Mozart fitou-o desgostoso. Agora, mais do que nunca, precisava encontrar Romero. Por favor, doutor, onde ele está? Quisera eu saber. Talvez sua defensora saiba. Quem é ela? Uma advogada, Maria da Glória, não sei de quê. Onde posso encontrá-la? Na Defensoria Pública. Irei até lá agora mesmo. Quanto antes encontrar Romero, melhor. Preciso lhe dar meu apoio, mostrar a ele que não está sozinho. Faça isso, meu rapaz. Torço para que você o encontre e o ajude a enfrentar esse momento difícil. E espero poder provar sua inocência. Ele é inocente, doutor. Não tenho dúvidas disso. Mozart saiu do hospital, sentindo uma angústia sem fim. Por que permitira que o tempo e a distância os afastassem? Por que não insistira em encontrá-lo? Ele agora deveria estar sofrendo muito, pensando que não havia ninguém que se importasse com ele. Havia a mãe, mas ela dissera que desconhecia o paradeiro do filho. Estaria mentindo ou preferia não se envolver e fingia não ter conhecimento de nada? Foi difícil trabalhar naquela noite. A figura de Mozart não saía do pensamento de Plínio. Depois de tantos anos, o rapaz resolvera aparecer, o que não deixava de ser uma pena.
Por que não voltar alguns meses antes? Se tivesse aparecido há mais tempo, talvez Romero estivesse com ele, fora de sua casa, e nada daquilo tivesse acontecido. Mas as coisas não aconteceram daquele jeito, e ele precisava conformar-se. Terminou o plantão e foi embora. Ao entrar em casa naquela manhã, Plínio logo percebeu que Rafael não havia ido trabalhar novamente. Já passava das 10 horas e ele estava tomando sol à beira da piscina. Eric, agora de férias, permanecia trancado no quarto, vendo televisão ou jogando videogame. Foi conversar com o filho. Ele estava assistindo a um episódio de Jornada nas Estrelas e nem desviou os olhos quando o pai entrou. Olá, meu filho, cumprimentou Plínio, beijando-o nas faces. Como estamos hoje? Bem, por que não vai tomar um pouco de sol? Está fazendo um dia tão bonito. Não quero, não tenho vontade. Seu tio está na piscina. Falou de propósito. Por que não se junta a ele? Plínio percebeu que o corpo todo de Eric estremeceu, mas não fez nenhum comentário. Era evidente que o filho tinha medo de Rafael. Já disse que não quero, repetiu Eric. Gostaria de ir ao cinema? Com quem? Comigo. Se sua mãe quiser, também poderá ir. Tio Rafael também vai? Não, se você não quiser. Não quero. Então está certo. Vou dormir um pouco e mais tarde iremos ao cinema. Depois poderemos lanchar e tomar um sorvete. Não é uma boa ideia? É. Plínio beijou-o novamente e foi para seu quarto. Estava cansado, com sono e precisava descansar. Tirou a roupa, tomou um banho rápido e desabou na cama sem nem falar com a mulher. Acordou com o pôr do sol e olhou pela janela. Ouviu um barulho de água e foi espiar. Lá embaixo, Rafael ainda se divertia à beira da piscina, mergulhando com uma garota. Olá, querido, disse uma voz atrás dele. Dormiu bem? Era Lavínia que chegara sem que ele percebesse. Plínio virou-se para ela e abraçou-a. Muito bem, respondeu com um bocejo. E você? O que fez durante o dia? Fui ao cabeleireiro. Por que não levou Eric junto? Ele não quis ir. Chamei-o para ir à piscina, mas ele se recusou terminantemente. Acho que vamos ter de colocá-lo num psicólogo. Talvez você tenha razão. Ele não queria dizer que Eric estava com medo de Rafael e acabou concordando. Eric estava muito traumatizado, não só pela violência que sofrera, mas por estar sendo obrigado a mentir e a incriminar seu melhor amigo. Fiquei de levá-lo ao cinema hoje, continuou ele. Não gostaria de nos acompanhar? É claro, vou falar com Rafael. Tenho certeza de que também gostaria de ir. Por favor, Lavínia, não faça isso. Eric não iria gostar. Apesar de contrariada, Lavínia não discutiu. Talvez fosse melhor mesmo que Rafael não fosse. Ele e o marido não vinham se entendendo muito bem ultimamente, e por mais que ela não acreditasse naquela versão de que fora o irmão quem violentara Eric, preferia não criar caso com Plínio. Depois que a verdade viesse à tona e Romero fosse preso, sua vida voltaria ao normal. Está bem, concordou. Vou a seu quarto mandar que se vista. A noite no cinema foi ótima. Assistiram ao filme e tomaram sorvete. Eric estava feliz, embora um tanto quanto acabrunhado. De volta à casa, foram dormir.
Plínio deu uma espiada no quarto de Rafael e, constatando que o cunhado dormia, foi para a cama. Na escuridão, Rafael abriu os olhos. Ouvira quando Plínio chegara e atirara-se na cama, apagando a luz do abajur. Sabia que o cunhado iria verificar se ele estava dormindo e ficou esperando. Depois que Plínio saiu, aguardou ainda cerca de 20 minutos e então se levantou. Pé ante pé, foi ao quarto de Eric. O menino havia acabado de adormecer quando sentiu a cama afundar e abriu os olhos espantado. Ao deparar com o tio ali sentado, teve vontade de gritar, mas a um gesto de silêncio de Rafael, ele se calou. "O que você quer?" sussurrou o garoto no escuro, agarrando-se ao lençol. "Soube que você não quis minha companhia hoje", respondeu sarcástico. "Posso saber por quê? Não somos amigos?" Acariciou o rosto de Eric, que recuou aterrado. "Deixe-me em paz", suplicou à beira das lágrimas. "Não se preocupe, Eric. Não vou fazer nada. Não sou tolo. Só vim lhe dar um aviso. Você está me tratando muito mal. Sua mãe já percebeu e não está entendendo ou finge que não entende. Mas seu pai sabe. Se você deixar escapar alguma coisa, vai se arrepender. Cumpro minhas ameaças e aí a coisa vai ficar feia para seu lado. O seu e o daquela bichinha. Não falei nada. É bom que não fale mesmo. Estou de olho em você."